Olá a todos, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Solar Z Talks, diretamente para você aqui do Solar Z Summit, edição Fortaleza, né, onde a gente vai trazer aqui um podcast que traz para você conhecimento a fim de iluminar o quê? O caminho no universo da energia solar aí para você, onde a gente vai trazer profissionais, empresas e também entusiastas do setor aí da energia fotovoltaica para um bate-papo aqui nessa linda cidade, né? Eu tenho o prazer de receber aqui ele. Tem moldado com a sua liderança, expertise, o cenário do mercado B2B energético por mais de 2 décadas, carreira em empresas de renome mundial, sua paixão pelo desenvolvimento sustentável e soluções energéticas. Silvio Robusti da Grovat, junta-se a nós para compartilhar então a sua visão e insight sobre a indústria fotovoltaica, estratégias de mercado e muito mais. Então, boas-vindas, se a gente estivesse no evento, né? Uma salva de palmas para ele, Silvio Robusto. Seja bem-vindo, meu amigo. Prazer é todo meu de estar aqui conversando com você de novo. Estou aqui de novo no Solar Z. Né? Sempre, Já né? conversamos em outros Solar Z, é um prazer estar aqui conversando com vocês. O Solar Z tá. A gente gravou em Novo Hamburgo, a gente gravou em... Você em Alphaville, você foi também, não? Não, a gente gravou em Novo Hamburgo. Então, Novo Hamburgo, tá. É que a gente fez umas gravações recentes, mas foi curto em Alphaville. Agora aqui, então estamos, ó... Boa. Gerar conteúdo para você aí da indústria fotovoltaica, é sempre trazer os conteúdos mais importantes para te ajudar, quer seja você integrador, distribuidor, fabricante, o que for. O objetivo é trazer exatamente esse conteúdo, porque como eu falei lá na apresentação, né? Iluminar seu caminho no universo da energia solar. É essa a missão da Grovat também. Exatamente. A Grovat quer iluminar o caminho com energias renováveis para uma melhor humanidade. E a Grovat, a gente sabe que ela é uma empresa voltada aí, reconhecida globalmente, traz inovações, liderança no setor fotovoltaico. Conta um pouquinho para a gente sobre a filosofia, os princípios, como você falou agora, que guiam a empresa na indústria aqui no Brasil. A Grovat nasceu com o conceito de energia renovável e sempre com um foco muito grande em pesquisa e desenvolvimento, desde o seu início lá em 2011 em Shenzhen, na China. E desde então ela vai trazendo novidades, então ela tem um portfólio muito amplo, tem muitas soluções como inversores de frequência e baterias e carregadores veiculares. E aí dentro desse contexto, então, China, né, lá, ou seja, bem antes, né, do boom, principalmente aqui no Brasil, 2011, a empresa que já estava aí nesse segmento, trazendo soluções, tecnologia e inovação para a indústria aí, voltado para esse modelo solar. Fala um pouquinho para a gente, né, como que a Grovat, como é que vocês enfrentaram, como é que foi para vocês essa última década, como é que vocês evoluíram e principalmente como foi essa adaptação para você trazer talvez sempre novos produtos, inovação e tecnologia durante os últimos 10 anos. A Grovat foi entendendo que cada país tem a sua regulação, suas leis, suas necessidades, inclusive técnicas. E ela começou a desenvolver produtos específicos para o Brasil. Desde 2015 ela está aqui no Brasil e em 2019 ela trouxe, por exemplo, um inversor de 75 kW 220 volts, que é um produto para o Brasil. E então ela desenvolve as soluções globais, mas ela também entendeu que cada país precisa da sua especificação. Sim, trazer aquilo que a demanda do país está pedindo, né? Talvez trazer soluções que eles vejam que faça mais sentido, que você possa pensar no consumidor final e trazer uma solução que muitas vezes nem ele sabia que ele estava precisando. Inclusive, eu acabei de falar sobre isso, Tuco, aqui na palestra aqui da Solar Z, sobre algumas soluções que não são tão comuns ainda no Brasil, já mais comuns lá fora. E aí a gente enxerga um pouco também de lá fora sai na frente, né? O Brasil vai chegar um pouco depois, mas soluções que a gente vê que vão chegar aqui, é o futuro, a tendência do solar aqui também. Tem algum destaque para alguma delas? Tem o Grid Zero, ou controle de exportação, que é uma solução que a gente, falando mais tecnicamente, né, é uma solução para limitar a energia que vai ser jogada na concessionária. Então, a potência que vai ser jogada na concessionária. Então, o grid zero seria zero, então a solução solar não vai jogar nada para a concessionária, mas o que está mais a tendência que a gente enxerga que mais vai acontecer é um controle de exportação. Concessionária, distribuidora de energia,
definir quanto que pode ser exportado, não necessariamente zero. E aí tem uma solução. Agora a gente tem uma solução para isso. É uma demanda que a gente vem sendo consultado cada vez mais e mais sobre essa solução. E você falou, inclusive, lá atrás, né, em 2011, quando a empresa começou, ela já pensou nesse contexto de energia renovável, né, todo esse contexto de sustentabilidade, né, e considerando exatamente as soluções, os produtos que a Grovat ela tem no mercado, como é que vocês alinham e identificam essa tecnologia com os objetivos de sustentabilidade, a fim de trazer exatamente produtos que sigam esse mesmo princípio. Sustentabilidade se fala em todo lugar, a todo momento, em todo evento. É um assunto mundial, né? E no Brasil não é diferente. Como é que vocês têm pensado também nos seus produtos, nesse desenvolvimento, seguindo esse contexto sustentável? A Grovat, dentro do conceito sustentável, ou até do ESG, se a gente ampliar, né? A Grovat tem um dos produtos dela que tem maior preocupação em relação a isso, são as baterias. Ela é fabricante de bateria. E aí o retorno da bateria, o que vai dar, o que vai ser feito com essa bateria após a vida útil dela é uma preocupação da Grovat. Seria a logística reversa, então, de retorno para o... Exatamente. Então, os outros produtos têm essa característica, mas não tem nenhum produto químico que pode comprometer, mas a bateria sim. Então, um foco muito grande na bateria em relação ao ambiente, ao retorno dela após o uso. Qual que é o ponto alto da sua apresentação, que você sempre traz ali, que o pessoal gosta de ouvir, né, associado a quando você fala dos produtos e serviços da Grovat? A gente falou de sistemas de armazenamento com bateria, acho que esse foi o ponto alto. E aí a gente fala de soluções off-grid, que são soluções que não estão conectados na concessionária de energia, e aí tem sim o sistema solar com bateria, e cada vez mais a gente vê essa aplicação no rural, então não só em sistemas completamente isolados, que não chega energia, mas no rural, onde acaba valendo mais a pena fazer um sistema desse do que pedir para chegar a energia, por exemplo, do outro lado da fazenda. E também para sistemas que podem estar conectados, eles chegam a energia, mas também ter o uso da bateria. E aí o uso da bateria não é só quando falta energia da concessionária, que já é uma utilização muito importante. Tem várias aplicações, por exemplo, uma farmácia, se falta energia, ela fica muito tempo sem energia, pode danificar remédios que estão em geladeiras. Então já tem várias aplicações que a bateria é importante para não faltar energia. Porque é uma realidade, né? Eu posso falar do meu caso, semana passada eu fiquei 24 horas sem energia na minha casa. Aconteceu e demorou para voltar, então já é uma vantagem de ter a bateria. Mas tem mais vantagens. A bateria ela pode ajudar a reduzir a conta de energia. Quando por exemplo, a gente tem quilowatt-horas mais caro, ou demanda não pode ultrapassar a demanda contratada, a bateria pode descarregar nessa hora. Então, mesmo recebendo a energia da concessionária, a bateria entra para diminuir o que está sendo consumido da concessionária. Então, é uma tendência que ainda a gente vai explorar aqui no Brasil. E ainda se falando da bateria, né? Qual que é o tempo, por exemplo, de duração? Você falou, você ficou sem energia. Se você tivesse tudo com a bateria já instalada, você poderia usar aquela energia para poder iluminar ali a sua casa e assim por diante. Qual que é o tempo de duração? E principalmente, como que ela é recarregada? Ótima pergunta. Tudo vai depender da quantidade de bateria que vai ser colocada. Então é possível colocar muita bateria que vai deixar você ter uma vida normal, como se tivesse com a sua recebendo energia de casa, mas isso acaba ficando muito grande e até muito caro. Então o que se utiliza mais é a bateria para sistemas específicos de emergência, né, as chamadas cargas de emergência. Como, por exemplo, se fosse um comércio, né, se fosse uma farmácia que tivesse as geladeiras com os remédios, seria para alimentar essas geladeiras, a luz. Quer ver um exemplo importante? Eu tenho uma sobrinha que ela vive em respirador. E o respirador é na tomada. Então não pode faltar energia na casa dela. Então provavelmente era um modelo importante ali que poderia substituir essa emergência. Se acontecer alguma coisa, tem ali, né? Para suprir. Exatamente.
E aí, se for um caso mais de dia a dia, de rotina, numa própria residência, o que se faz é que a bateria ela vai manter a iluminação, vai manter algumas tomadas definidas, mas não manteria tudo na casa. O que a gente fala, então, quando está no sistema de bateria, não dá para tomar banho com chuveiro elétrico. Vai gastar muito. Sim. Ou dá, só que aí você vai ficar com menos luz, menos tempo de luz. Então, é muito importante entender esse sistema de dimensionamento de bateria. Ou seja, quem pode bancar ali bastante bateria, vida normal. Sim, Quem não pode, prioriza ali o que é mais importante, né? sim. Dentro do contexto ali da... Pô, legal, nunca tinha pensado nesse segmento. E aí você perguntou como se carrega, né? É. Se carrega tanto pelo sistema solar quanto com a própria energia que vem da concessionária. Uhum. Enquanto quando o sistema solar está gerando e está sobrando energia, ele pode Joga jogar pra para lá. a bateria. E no horário de quilowatt-hora mais barato, geralmente de madrugada, ela pode puxar também da concessionária. E a bateria, ela mostra, por exemplo, a carga dela? Mostra sim, mostra os sistemas aplicativos, mostra no celular, mostra no computador, mostra tudo o que está acontecendo no sistema solar. E, por exemplo, quantas baterias é necessário se você tiver que segurar uma geladeira de uma farmácia para os produtos ou os remédios ali, ele continuar funcionando por um período assim? Mais para ter uma ideia, por exemplo, uma bateria deixa ali uma geladeira mais comum, ou um freezer, ou algo que seja, que mantenha a temperatura abaixo de zero ali dos remédios, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Então, você já tem algum cálculo, alguma coisa para a gente conseguir imaginar uma ideia assim específica? Tudo depende do tamanho da geladeira, mas A bateria muda os tamanhos também? muda. Então, essa é uma característica. Como a gente tem diferentes tamanhos de cargas de geladeiras, né, por exemplo, a bateria vem em módulos de 5 kWh. Então, os 5 kWh já seguraria provavelmente por algumas horas. E aí pode ser colocado um segundo módulo, né, junto com esse, de mais 5 kWh, e pode se colocar mais um terceiro, um quarto, e não dá para ir ampliando. Entendi. Até 30 kWh, que aí vai segurar bastante tempo. Que legal. Pô, essa parte de bateria acho que é um assunto que a gente não tinha comentado ainda. Super, super bacana. Fala um pouquinho até pra gente, né? Como é que foi pra vocês? Você fala aí desde 2011 pra cá. 2011 pra cá já passou aí, né? Bastante anos em relação à fundação da Grovat. Como é que foi essa última década para vocês? Vocês tiveram alguns desafios ou não? Foi crescimento em cima de crescimento, até porque vocês estão abordando em uma indústria relativamente nova, né? Principalmente aqui no Brasil. Levando em consideração que a gente falou que lá fora é muito mais, geralmente é um pouco mais avançado, então geralmente só surge lá primeiramente, depois vem para cá. Como é que foi essa última década para vocês em relação ao crescimento da empresa? E principalmente, vocês começaram 10 anos atrás, como que eram os equipamentos, produtos, o que vocês trabalhavam e qual que foi a diferença do crescimento da tecnologia até agora? Eu acho que teve uma grande diferença de mercado nos últimos anos mesmo. Curiosamente, o que aconteceu no Brasil aconteceu com a Grovat no mundo. Nos últimos 4 anos, ela começou a crescer exponencialmente. E cresceu exponencialmente até assumir a liderança do mercado residencial. Isso foi 4 anos para cá. Então, os anos anteriores foi de muito desenvolvimento, mas as vendas começaram a acontecer 4 anos atrás. Ou seja, deu resultado, virou líder, pronto. Virou líder no mercado residencial, exatamente. Você tem alguma filosofia de liderança, né? E como é que vocês incentivam lá dentro esse desenvolvimento, aprendizagem, equipe? Até porque esses últimos 4 anos a equipe trabalhou bastante para poder atingir os objetivos, né? Como é que vocês também lidam com o papel das pessoas que fazem a diferença para o crescimento da empresa? E cresceu muito o número de funcionários nos últimos 4 anos também, foi tudo exponencial. As vendas trouxeram também muito mais funcionários. Aqui no Brasil a gente dobrou de tamanho do ano passado para cá, de 40 funcionários para 80 funcionários, mais de 80 hoje. A gente tem uma liderança de ser aberto para as conversas e para as ideias. Então, quando a gente trata dessa questão de produtos, de soluções para o Brasil, a gente conversa com os nossos parceiros, conversa com os nossos distribuidores, conversamos com os clientes integradores que têm o equipamento instalado,
E a gente escuta as diferentes áreas dentro da empresa, marketing, vendas, engenharia, para buscar o melhor caminho, a melhor solução para o mercado brasileiro. Então, é uma gestão de aberto para novas ideias e a gente construir em conjunto a melhor solução. E considerando um pouco da experiência da Grovit de forma internacional, até porque é uma empresa internacional, como é que vocês identificam oportunidades de colaboração global para potencializar crescimento, inovação, principalmente do setor em geral como um todo, né? Como é que vocês têm identificado a importância dessas colaborações, dessas parcerias, para que a empresa ela possa crescer ainda mais e desenvolver o setor? Daí um ponto que eu acho uma grande vantagem de a gente trabalhar numa empresa multinacional, porque a gente tem contato com outras experiências de outros países. Por exemplo, na Índia fizeram uma campanha de marketing que a gente está estudando se é possível aplicar igual aqui no Brasil. Na Europa, eles estão muito na frente na questão de armazenamento. Já na Europa como um todo, não só produtos Grovit, já se consome mais sistemas solares com bateria do que sem. Então, eles trazem, a gente busca muito da experiência deles com armazenamento de bateria lá da Europa. No México tem uma estrutura grande, na Colômbia tem uma estrutura boa também da Grovit, e a gente também conversa com eles. Aí a gente traz para a América do Sul, América Latina, e a gente tem mais similaridades de perfil de consumidor, e a gente também troca com eles para ver o que a gente pode trabalhar de ideias, as trocas de ideias, o que pode ajudar. E você até falou da parte de marketing aí da Ender, você como sendo aí um gestor da área de marketing, estratégia da Grovit, né, como é que você percebe talvez essas tendências, né, dentro do setor relacionado a produtos, soluções energéticas, né, e utilizar o marketing como uma porta de entrada para poder trazer cada vez mais clientes e novos entrantes para o setor, para que ele possa crescer cada vez mais? Se a gente for falar de marketing, primeiro eu acho que o marketing do nosso cliente final, do integrador, para oferecer uma solução de solar, né, para o cliente final dele, seja uma residência, seja um comércio, eu acho que ele tem que aparecer. Primeiro ele tem que aparecer, ele tem que conhecer os clientes dele, aparecer e entregar o que ele promete. Então, da forma que ele aparece, ele também precisa entregar. Então, ter todo o cuidado de entender qual que é a necessidade que o cliente dele tem para oferecer a solução que esse cliente está querendo e fazer real, né, o que você falou como marketing e que vai entregar com segurança, com aquela geração e realmente entregar o que você está prometendo. E a Grovit Brasil especificamente fica onde? Como é que funciona aí todo o contexto? Você falou, número 1, como é que é a posição também da Grovit em outros países? Como que é todo esse contexto relacionado à estrutura global de vocês? Globalmente, a Grovit é líder no mercado residencial. E no Brasil também. Então, no segmento residencial, a Grovit é líder. Aqui no Brasil, a gente está em Santo André, na Grande São Paulo, com um galpão de 3.200 metros quadrados. Toda a equipe está lá. Agora toda a equipe está lá. Antes tinha outras unidades, não existem mais. Está 100%, todos os funcionários lá em Santo André. O estoque de produtos, essa nossa unidade é para prestar serviço do pós-venda. A Grovit não vende diretamente, a venda é via distribuidores parceiros, mas para prestar todo o serviço de pós-venda, está nesse galpão com estoque próprio de equipamentos, de placas sobressalentes, dobrou o número de pessoas no atendimento do call center, dobrou o número de pessoas no laboratório, e então esse 40 para mais de 80 funcionários que aconteceu esse ano foi principalmente para atender o pós-vendas. E vocês, no caso, toda a importação vem da China? Sim, toda a importação vem da China. Produção lá, entrega, pô, que legal. São 4 fábricas na China, incluindo as fábricas de bateria, e tem produção também em Taiwan, mas o que vem para o Brasil vem tudo da China. Excelente, Grovit aí. Líder mundial aí para você em relação a no mundo e também no Brasil, dentro desse contexto de inovação e tecnologias voltadas aí para o setor de energia solar. Qual que é, a gente falando talvez, eu acho, de futuro,
né? Quais são as expectativas para os próximos anos? Né? Muito se especula em relação a esse 2022-2023, né? O setor ele meio que vinha de um crescimento gigante, deu uma estabilizada e agora é o momento de novamente de crescer de novo. Qual é a sua expectativa relacionada aí ao futuro? Sendo alguém de marketing, alguém que está sempre trabalhando em mostrar mais e melhor os benefícios da empresa, né? E principalmente se empenhando em continuar mantendo ela como número 1. Uhum. Eu vejo, a Grovat vê que o mercado continua bom. É que simplesmente ele não vai dobrar de tamanho como vinha dobrando dos anos para cá, né? Cresceu 80% num ano, 90% no outro. Ele não vai continuar esse crescimento, o mercado no Brasil, é isso que a gente enxerga, mas continua com crescimento. Continua tendo um potencial muito grande, é um mercado ainda muito bom. Então, ele vai continuar crescendo e a Grovat entende isso, por isso tanto investimento aqui no Brasil. E a gente percebe também um maior amadurecimento do mercado, porque como ele ficou um pouco mais, digamos, difícil esse ano, porque entrou a nova lei e todas as dificuldades que o mercado teve, de mudança de governo, taxa de juros altos, dificuldade de financiamento, está exigindo um maior amadurecimento de quem está nesse mercado, tanto distribuidor, tanto fabricante, nós, quanto distribuidor, quanto integrador, que, apesar de ter uma redução do volume do mercado, está ficando com mais qualidade. Então, tem um lado positivo da gente enxergar que o mercado está ficando mais maduro, que eu acho que é uma tendência, é um caminho. O mercado ele fica cada vez mais maduro, uma vez que você foca também em treinamento, né? De que os entrantes aí no setor tenham cada vez mais qualificação. Com mais qualificação, consegue oferecer um serviço de pós-venda, que a gente fala muito, né? Que pós-venda é a nova venda, né? Para que você consiga manter. E vocês, como líder, voltado para essa parte residencial, né? Que tem um LTV ali muito longo e importante, sempre trabalhar bem o pós-venda e manter um relacionamento de longo prazo para estar trabalhando ali com os distribuidores. Perfeito, é essa a visão da Grovat e por isso tanto investimento esse ano. Então, a gente quer continuar nessa liderança e prestando cada vez mais serviço e passando cada vez mais conhecimento para os integradores, instaladores, para que eles também façam os seus projetos e não tenham dor de cabeça depois. A gente não quer que eles tenham dor de cabeça. Então, a gente quer que eles entendam o máximo de profundidade do equipamento, da instalação, para ele também fazer a sua instalação e o cliente dele ficar feliz e não precisar ter retrabalhos ou retornos. E que tipo de treinamento ou suporte vocês dão para os distribuidores, por exemplo, para que eles consigam usar o máximo ali do trabalho que eles fazem, preparar ainda mais a próxima etapa ali do segmento, de fazer a instalação, né, de todo o trabalho? Como é que vocês preparam também os membros da cadeia para que eles consigam utilizar os equipamentos da Grovat em sua total potencialidade? A Grovat tem uma série de treinamentos já definidos, preparados, e hoje a forma que a gente está aplicando é um on-demand. Então, o distribuidor, ele vê a necessidade de um treinamento e a gente vai e faz para cada distribuidor o que ele está sentindo mais a necessidade. A gente tem bastante conteúdo técnico que aí ajuda o integrador, mais na frente do canal, que estão em YouTube, nos webinars, a gente vai um pouco mais a fundo tecnicamente e tem um plano aí da gente lançar um grande projeto de treinamento mesmo, vai ser bem técnico, quem concluir esse treinamento vai sair fera na instalação e nos inversores solares. E fala pra gente até também em relação, né, quando a gente pensa nesse contexto de distribuição, Grovat, preparação, treinamento, né? A gente sempre tem, né? A gente já falou aqui muito de diversos temas, né? Crescimento, distribuição, fabricantes, integradores, distribuidores. É uma cadeia complexa, mas que precisa que cada um faça a sua parte, né? Para que a Grovat, aqueles que utilizam e implementam a Grovat, continue crescendo. Fala pra gente, talvez, de algum case que vocês possam ter, né, que você viu a aplicabilidade do uso dos equipamentos da Grovat que fez a diferença no sucesso final da instalação do cliente. Vou te trazer o case
que eu acabei mostrando aqui na palestra também, que é um sistema off-grid, que não é tão comum, não é tão falado, mas até por isso que eu gosto de trazer esse case. O que é o off-grid? Ele não tinha energia chegando no ponto da fazenda que ele estava em construção. Começou, fez uma casa, um poço artesiano, e ele viu que para chegar a energia lá da concessionária era mais caro, ia demorar mais do que se ele fizesse um sistema off-grid, que com os módulos solares, o inversor e a bateria. E foi um desafio quando ele foi usar a bomba d'água, porque tem uma característica técnica que quando a gente parte uma bomba, ela puxa muita corrente, e aí o sistema tem que ser dimensionado para isso. E aí ele começou a perfurar o poço e não achava água, e foi perfurando 30, 50, assim foi achar água 250 metros, e aí o tamanho da bomba teve que aumentar, e aí o sistema teve que ser redimensionado de uma certa maneira, mas ele também, no final, achou uma solução, que foi colocar um soft start, que ele alivia a corrente de partida da bomba. E quando o sistema funcionou, foi uma alegria só. Finalmente! Ele já estava achando que não ia conseguir ter água na fazenda dele. E quando teve a água, ele fez depoimentos para a gente, gravamos vídeos do proprietário fazendo os depoimentos. Ele fica até emocionado de falar, fiquei muito feliz que finalmente encontramos a água e o sistema funcionou e eu posso morar aqui. Tava quase perdendo as esperanças e aconteceu. Foi. E esse setor, a gente percebe que o setor agro está crescendo bastante, né? De utilização, né, desse modelo, de gerar energia voltado para suprir as necessidades que eles precisam ali, né? E traz uma economia gigante. Sim. E não tem problema financeiro, até porque o setor agro ele é um setor que ele tem sempre ali meios de se financiar e começar a trabalhar fazendo esse processo de implementação de placas e energia fotovoltaica. Sim, o sistema rural ele tem uma rede de energia muito mais fraca, porque ele tem a característica de ser uma rede muito longa e isso gera oscilações, né, de tensão, de frequência que pode ter muita queda de energia. Então, é comum no sistema rural ter queda de energia. E para quem utiliza para produção, seja para um resfriamento, seja para um bombeamento de água, seja até para eventuais aquecimentos, o que for da produção dele rural que precisa de energia, ele corre um risco muito grande de depender da concessionária de energia. Não é que a concessionária é ruim, mas o sistema de distribuição rural tem essa característica. Todo o sistema rural tem essa característica. Tem uma rede mais fraca. Então, o solar, e até o solar com bateria, está sendo uma solução. Gente, tem algum... Eu lembro que da última vez que tive lá, que a gente fez as gravações em Novo Hamburgo, a gente ainda tinha... São Paulo estava em primeiro lugar, que tinha passado Minas, né, nesse contexto de crescimento voltado para a indústria. Acho que tem algum play de mercado que traz esses números, né? Eu não lembro o nome agora de cabeça. A B-Solar é uma das associações que traz esse número. São Paulo, Minas Gerais, quem está como terceiro? Você lembra, não? Era Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Então, pessoal, se você que é do agro quiser ajudar nesse crescimento, Centro-Oeste, outras regiões, vamos colocar aí, vamos correr para poder tirar o atraso e implementar aí soluções fotovoltaicas voltadas para o setor rural. E tem uma outra estatística, essa é da Greener, que mostra a taxa de penetração do sistema solar. Então, quantidade de sistemas instalados pelo potencial do lugar. Eles lançaram esse estudo esse ano. Foi uma surpresa que Mato Grosso do Sul tem uma alta taxa de penetração. Provavelmente aí por causa já vem do agro. Rural, provavelmente. O agro logo mais ele vai surpreender aí no setor, trazendo soluções e aparecendo aí como um dos setores que está utilizando essa energia verde, assim como o agro. Para finalizar, fala um pouquinho para a gente que conselho você daria aí então para jovens profissionais, entusiastas, né, no setor aí que estão começando a carreira dentro desse setor solar, dentro desse setor de energia fotovoltaica associada à sustentabilidade. Que conselho você poderia dar para eles, como alguém experiente, né, do setor, que trabalha numa empresa que é líder voltado para esse contexto aí de fabricação?
Eu diria que, primeiro que é um setor muito interessante para se trabalhar, é um setor muito bom sobre vários pontos de vista. Do ponto de vista técnico é muito interessante, do ponto de vista de marketing é interessante, de gestão de canais, é um setor muito legal de se trabalhar. E a dica que eu dou é se preparar, estar preparado, estudar, buscar conhecimento, porque esse setor também é novo, um setor que ainda está em amadurecimento, então carece de pessoas bem preparadas. Então Fala, se prepare. entre para fazer a diferença. Isso aí. Se prepare, tenha conhecimento e carece de gente com conhecimento, com vontade de trabalhar nesse setor. Fala pra gente quais são as redes sociais, site, e faz as considerações finais aí pro nosso bate-papo. Maravilha. O site da Grovat é o br.grovat.com. O Instagram é o Grovat do Brasil. E o YouTube é o Grovat, que é uma conta global. E lá dá para achar nossos conteúdos do Brasil. Consideração final de novo, a Grovat acredita muito no mercado brasileiro, está investindo muito no mercado brasileiro, teve uma grande mudança nos últimos meses e estamos sempre querendo passar o máximo para que os nossos clientes tenham sucesso também. Que é o sucesso do setor solar que passa por todo o canal, os canais desse setor. Distribuidor, integrador, o usuário final feliz com a economia de energia que ele vai ter. Excelente, o pessoal tá aí para você, né? Solar, diretamente aqui em Solar Z Summit, o Solar Z Talks, onde trazemos sempre aí conversas inspiradoras e também diversos insights do mundo da energia solar. Então acompanha aí sempre com a gente os próximos episódios. Solar Z Tech, @SolarZTech no Instagram, Solar Z Summit e também @solarz.educação. Não deixe de acompanhar nossas redes sociais. Eu sou o Tuco com 2C, _ oficial aí para você, diretamente mais uma vez, de Fortaleza, 4ª temporada aqui de Solar Z Talks, tá bom? A todos vocês, até a próxima, tchau, tchau.